Olá, muito boa noite, amigas e amigos internautas espíritas que passam a nos acompanhar a partir desse instante pelo programa Espiritismo e Vida. Hoje, dia 2 de abril do ano de 2023, domingo. Meu nome é Marildo Campos Brito, sou da cidade de Bauru e me sinto muito grato pela oportunidade de estarmos aqui juntos novamente compartilhando o estudo sistematizado de Evangelho segundo o Espiritismo, onde agradeço a oportunidade do nosso companheiro e amigo, Davi Ascenso, e daqueles que também têm colaborado semanalmente com outros aqui palestrantes, trazendo temas que são do Evangelho dentro daquilo que nos propomos realizar semanalmente. Então, prosseguindo com nossos estudos, vamos hoje dando sequência no capítulo Amai os vossos inimigos, no subtítulo que me cabe aqui expor, sobre o duelo. O duelo, que Kardec, com tanta maestria, com tanto zelo, ele colocou junto dos amigos espirituais este tema dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, repito, do capítulo Amai os vossos inimigos. Capítulo esse que é o número 12. Mas antes, meus amigos, que possamos aqui desdobrar o nosso estudo, vamos fazer um rápido entendimento, saber o que é este duelo. Vamos fazer um retrospecto, em algum sentido, daqueles que até participaram ao longo da história. Então, como nós podemos aí dizer, os duelos, eles surgiram na Europa durante a Idade Média. É como uma forma de desagravo à moral entre dois nobres da corte, que ali, por motivos diversos, eles acabavam se desentendendo e se julgavam, cada um da sua parte, ofendidos na sua honra. Ninguém queria sair na pior. Então, os duelos mortais, com o tempo, eles foram oficialmente extintos, isto no início do século XIX, onde até na época os adversários, eles faziam o quê? Eles se utilizavam de um estojo que continham duas pistolas, que eram armas de fogo, onde cada contendor, o adversário ali entre eles, ficavam de costas um para o outro. Filmes de faroeste, muito comum isso quando nós buscamos aí dentro da rede social, onde tinha muito disso, os duelos. E depois, após uma contagem igual de passos, que faziam, não importava, contavam 10, 20 segundos, eles se viravam disparando as suas armas de fogo um contra o outro. E durante as disputas, o vencedor era aquele que acertasse mais próximo do coração. Quando tinha uma disputa, era tipo um campeonato. E assim sucessivamente até chegar ao campeão da prova. Mas muito isso era mais voltado numa forma de fazer uma afronta àquele que desonrasse a outra pessoa. Então, entre os duelos, as espadas também ela foi uma prática bastante utilizada também como confronto. Só para termos uma ideia, enumeramos aqui 3 dos 8 maiores duelos que houve dentro da história. Desculpa. Vale lembrar que no início da República dos Estados Unidos, o período ele se tornou bastante conturbado, e muitas intrigas políticas elas terminavam em troca de balas, sobre a ira ali daqueles que não se sentiam confortados na sua honra. Então, assim, as tensões políticas durante os anos de 1800 culminaram no duelo mais famoso do país. Vamos citar aqui, como eu falei, 3, envolvendo aí, primeiramente, um ex-tesoureiro e federalista
chamado Alexander Hamilton e o vice-presidente Aaron Burr, no ano de 1804. Então o motivo de agravo teria sido o quê? De difamação por parte de Hamilton, né, contra Burr, considerando como um oportunista, né, dizendo, você é um oportunista, por fazer o quê? Campanha contra a sua candidatura ao governo de Nova York, desafiando até então a um duelo de pistolas o quê? Para restaurar a sua honra. Então tinha muito disso. Então, um outro caso que ocorreu em Londres foi entre uma mulher conhecida como a senhora Elphinstone, que teria ido à casa de uma outra senhora chamada Almeria Braddock para uma conversa, né, em uma xícara de chá, um encontro talvez de uma tarde. Então, o que era para ser um encontro, né, como dissemos, descontraído, o que aconteceu? Acabou se tornando numa tensa confusão, quando despretensiosamente Elphinstone ela soltou um comentário sobre a idade da anfitriã, aquela que ali estavam dialogando, né, com ela. E descontente, a Almeria a desafiou então para um duelo. Eram duas mulheres, por incrível que pareça. Entre agora os espadachins mais conhecidos e proeminentes do século XVII, chamado Miyamoto Musashi e Sasaki Kojiro, havia uma grande rivalidade entre eles. Eram arquirrivais que se encontravam para um duelo final de espadas ali nas costas isoladas da ilha Ganryu. Mas, vamos lá, independentemente, né, desses duelos que marcaram a história, né, de homens e mulheres que se notabilizaram por sua época, pela sua posição sociocultural, político, econômico, que muito ali ocupavam, então, sob o pretexto de lavarem a honra e o nome, na verdade, sempre representou aos olhos de Deus uma infâmia as vossas leis de amor ao próximo. Não tinha o porquê de acontecer isso, de ter sido criado tudo isso. Mas vamos lá entender um pouquinho agora, né? Dentro do prisma, do ângulo, da visão que a doutrina nos coloca. Então, Allan Kardec ele trata do assunto, inicialmente ali perguntando aos benfeitores espirituais. Vamos buscar agora uma outra obra, ali no Livro dos Espíritos, que é da sua codificação, na questão 757, quando ele pergunta, né, se o duelo ele pode ser considerado como um caso de legítima defesa. E os imortais, né, que são os amigos do alto, responderam a Kardec: não, não é, porque isto é um homicídio e um hábito absurdo, digno dos bárbaros. Olha aí. Ele continua respondendo a Kardec. Com uma civilização mais avançada e mais moral, o homem então compreenderá que o duelo é tão ridículo como os combates que se consideraram outrora como o juízo de Deus. E veja que os bons espíritos ainda afirmaram ao codificador que aquilo que se chamava ou se defendia como ponto de honra em matéria de duelo não era senão o que nós podemos pôr aí como ponto capital: o orgulho e a vaidade predominante ali no coração humano, isto é, duas chagas da humanidade, como nos diz Kardec. Duas chagas: o orgulho e a vaidade. Então, para aquele que já se superou, né, as paixões e sentimentos da pequenez humana, vamos dizer que há mais grandeza, sim, e mais verdadeira honra em se confessar culpado quando se errou,
ou em perdoar quando se tem razão. Ou seja, é desprezar e estarmos acima dos insultos que não poderão nos atingir. É estar acima de tudo isso que ainda pertence à categoria dos homens mais atrasados, daqueles que nos prende à materialidade. Então, por isso que precisamos, como nos orientam os amigos e a própria moral de Jesus, a buscar essa espiritualização gradualmente dentro de nós a cada dia. E darmos menos importância, né, às ofensas, aquilo que de uma forma levou a tantos duelos aí no passado. Hoje não se duelam com armas, mas se duelam com outras coisas, né? com palavras, com vingança, de uma forma, de um efeito mais, sem ser que seja, né? de uma afronta, talvez como pelas armas, né? Como ocorriam. Bem, agora no capítulo em questão, né, aqui dos estudos de hoje que estamos fazendo sobre o amor por nossos inimigos, o duelo, vejam bem, o duelo sob a ótica da doutrina espírita, ela representa um insulto ao progresso intelectual da alma. Sim, é um insulto. Porque ele atrasa, ele embrutece a nossa moral, a ponto de perder a sua referência e capacidade de discernir o quanto está longe, ou estamos longe de ver os nossos inimigos como nosso verdadeiro irmão em Cristo, da qual, né, o Mestre Jesus tanto nos recomendou através do Evangelho que está lá em São Mateus, ao exclamar: reconcilia-te sem demora com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Não é isso? E o Evangelho, segundo o Espiritismo, aí no item 11, o bispo Adolfo de Argel, ele ditou a Allan Kardec a seguinte instrução no ano de 1861, em Marmande, dizendo assim que só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem, que tem um destino certo. Ele não se incomoda com as asperezas do caminho. Falamos agora há pouco, aquele que está acima, né, das pequenezes humanas, das vaidades imediatas, ele não se incomoda com aquilo. Ele não se deixa desviar nem por um instante da rota certa. Então, de olhos fixos no seu objetivo, ele pouco se importa de que os obstáculos e os pinhos da senda o ameacem. Estes, diz ele, apenas o roçam sem o ferir, e não o impedem de avançar. Nós estamos no mundo e não há como nos ferir, talvez. Mas aqueles que já estão mais preparados para enfrentar os dissabores, eles sabem que irão se roçar o espinho, mas muitas vezes eles não mais irão se ferir, porque eles já não dão tanta importância ao que é deste mundo, né? O bispo de Argel também nos alerta que arriscar os dias para vingarmos uma ofensa recebida é recuar diante das provas da vida. E é verdade, porque quando nós estamos indo bem, seguindo uma sequência do trabalho voltado ao bem, e muitas vezes nós baixamos o nosso padrão, desviando o nosso foco no sentido de querer maltratar ou ali ferir as leis do alto, nós incorremos justamente num atraso moral nosso. Ou estacionamos, né? Melhor dizendo. Isso impede de sermos felizes. Então, isto representa, ou seja, é sempre um crime, meus amigos, aos olhos de Deus. E se não estivéssemos, como ele descreve, né, tão enleados, ou seja, comprometidos por tolos preconceitos que nos assaltam, menos não seria uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. Então, o duelo é considerado um homicídio, um crime,
que a nossa própria legislação já reconhece há muito tempo. Agora, em nenhum caso ou pretexto temos o direito de atentar contra a vida de nosso semelhante. Não, pois assim afirmaram os benfeitores espirituais ao codificador. Uma outra questão que ele instala também no Livro dos Espíritos, de número 746, é que todo aquele que tira a vida do seu semelhante, ele corta o fio de uma existência de expiação ou de missão, onde eles concluem os amigos espirituais, que é aí que está o mal do homem. Então não podemos atentar, por mais que odiamos, possamos ter aquele como um desafeto, temos vontade de esganar, matar, mas não, vamos nos deter a isso. Deixe que Deus faça, a sua justiça. Porque quando a gente diz, vou fazer a justiça, não estamos fazendo justiça, estamos nos comprometendo com o nosso futuro. Como espíritos que precisará ali, talvez não, precisará realmente recapturar as lições mal baratadas, muitas vezes desprezadas, às vezes por uma fraqueza, por um descuido, como muitas vezes temos feito. Então, aos olhos de Deus, vejamos, é um crime determinado pela nossa linha de conduta, que é este caso, que estamos aqui em pauta, o duelo. Então, mais do que em qualquer outra coisa, nós somos juízes em causa própria. Lembrando de que seremos perdoados segundo tivermos perdoado. Então, pelo perdão, nos aproximamos da divindade, porque a clemência é irmã do poder. Desculpe. A clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue ela passar a ser derramada sobre a terra pelas mãos dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá chegado. Não adianta espalharmos a luz do Evangelho, as palavras, se o trabalho não for concluído. Esse reino de pacificação e de amor que deverá banir para sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. É assim. Então, a palavra duelo, ela não mais existirá na vossa língua, no vosso dicionário, como ele afirma aqui dentro do Evangelho. Não existirá. Diz ele, senão como uma longínqua e vaga recordação do passado. Os homens não admitirão entre eles outro antagonismo que a nobre rivalidade do bem. Antigamente, lá naqueles tempos em que os cristãos eram jogados nas arenas, no circo romano, aquele era aplaudido de pé, onde eram ali trucidados. Mas hoje, se nós compararmos aquela época, se nós tivéssemos hoje, nós iríamos abominar uma atitude desta proporção, porque isso não nos cabe mais. Apesar que, paralelamente ao nosso desenvolvimento moral e espiritual, muito ainda aqueles que ainda conservam a sua perfídia, a sua baixa moral, e ainda que cometem crimes hediondos. Mas é uma outra questão. Agora, Santo Agostinho, no item 12 do nosso capítulo que estamos aqui, Amai-vos os vossos inimigos, o duelo, o Santo Agostinho ele diz que, no caso, o duelo, sem dúvida, em certos casos, ser uma prova de coragem física, de menosprezo pela vida, mas é incontestavelmente uma prova de covardia moral, como o próprio suicídio. Porque o suicida, ele não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. O duelista não a tem para suportar as ofensas. Vejam, a paridade.
Allan Kardec, sobre isto, agora na questão de número 758, ainda da obra, o livro dos Espíritos, ele perguntou aos benfeitores: podemos considerar o duelo como um assassínio por parte daquele que, conhecendo a sua própria fraqueza, tem a quase certeza de que sucumbirá ou irá fracassar? Né? Vamos repetir, ó. Kardec fez a pergunta: podemos considerar o duelo como um assassínio por parte daquele que, conhecendo a sua própria fraqueza, ele tem quase a certeza de que irá sucumbir? Responderam, né, os amigos: isto é um suicídio. É um suicídio. Porque aquele que se permite, se autoriza a um enfrentamento como um duelo, ainda sabendo que pela sua impossibilidade de vencer irá fracassar, ele está cometendo suicídio. Ele está se entregando, não de forma direta por suas mãos, mas para o outro. Mas eu não vou conseguir. Mas ele quer defender a honra a todo custo. Mas saberá. Então diz ele, os Espíritos, é um suicídio. Segue o Espírito de Santo Agostinho dizendo assim, que Cristo não vos disse que há mais honra e coragem em oferecer a face esquerda a quem vos feriu a direita do que em se vingar de uma injúria? Não é? É no sentido assim, né? Fazermos o bem pelo mal, né? Quando a gente apresenta a face. Cristo também não disse a Pedro no Jardim das Oliveiras: embainha de novo a vossa espada, pois aquele que mata ou fere pela espada perecerá também pela espada. Então, por essas palavras, Jesus não condenou o duelo para sempre, meus amigos. Ele que veio com esta missão amorosa justamente para extinguir todos esses tipos de atrocidades, guerras, homicídios, esses duelos, que graças a Deus já está extinto, né? Pelo menos daquela maneira que... Bom, com efeito, ele prossegue dizendo, São Agostinho, ele diz assim: meus filhos, que coragem é essa que brota de um temperamento violento, pletórico e furioso, bramindo a primeira ofensa? Onde está a grandeza de alma daquele que a menor injúria deseja lavar a honra em sangue? Falta de equilíbrio, falta de bom senso, não é? Porque muitas vezes nos entregamos ao impulso, né, da própria ira, onde o desatino acontece. Então sempre haverá do fundo de nossas consciências uma voz gritando e nos cobrando, como ele diz, né, Santo Agostinho: Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? E responderemos, dentro de uma retórica: foi necessário sangue para salvar a minha alma. É como um pretexto, né? Um pretexto para ficar atrás, né? Mas aí vem aquela voz íntima, né, que irá nos dizer, né: quiseste então salvá-la perante os homens nos breves instantes que te restavam na terra, e não pensaste em salvá-la perante Deus? Então a gente julga muito mais importante as coisas diante dos homens do que Deus. A honra do homem perante a sociedade do que a lei amorosa de Jesus. Então, pobre louco, Agostinho nos diz, pobre louco que não vos pediria então o Cristo por todos os ultrajes que lhe tendes feito? Não somente o feriste com os espinhos e a lança, não somente o ergueste num madeiro infamante, mas ainda, em meio de sua agonia, pode ele ouvir as zombarias que lhe prodigalizastes. Que reparações vos pediu ele depois de tantos ultrajes? Então, o último gemido do Cordeiro foi, como sabemos, uma prece pelos seus algozes: perdoe, perdoe, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Uma prece. Já pensou se Jesus viesse ali desafiar alguém para um duelo? De tantos ultrajes que ele recebeu, e nós?
nós ainda carregamos um histórico aí terrível de pecados nas costas que, se alguém nos ofende, a gente teria que concordar. Não acham? Porque realmente trazemos. Mas não, nós não queremos. Queremos lavar a nossa honra com sangue, com vingança. Segue ele dizendo aqui ainda, né? Santo Agostinho. Ó, como ele, né, como Jesus, perdoai e orai pelos que vos ofendem. Amigos, lembrai-vos deste preceito, amai-vos uns aos outros, e então, ao golpe do ódio respondereis com um sorriso, e ao ultraje com o perdão. Fácil, não é, mas não é impossível. Tudo é questão de trabalho. A caridade é como diz o Dr. Bezerra de Menezes, é um esporte da alma, pouco utilizado pelos candidatos à musculação moral e à inteireza espiritual. Acho que do livro Loucura e Obsessão, psicografia de Divaldo Pereira Franco, tá? Que está no trecho desse livro. Então nós temos que, ainda que o ímpeto nos assalte, emerge dentro de nós, porque sabemos trazer esse, como dizia uma presidente da casa aqui, onde eu frequentava, no Allan Kardec, Bauru, nós trazemos ainda este leãozinho, esse animal feroz, e que bramimos, né? Vocês ali, ficamos enfurecidos e queremos de algum modo nos defender. Então o mundo, sem dúvida, se erguerá furioso e vos chamará de covarde, diz Agostinho. Ele fala assim, olha que importante, pessoal. Erguei a fronte bem alta e mostrai, então, que a vossa fronte também não recearia ser coroada de espinhos, a exemplo do Cristo, mas que a vossa mão não quer participar de um assassinato autorizado, podemos dizer, por uma falsa aparência de honra, que é uma falsa, né? Que nada mais é senão o orgulho e amor próprio. Então vamos tirar isso do nosso contexto espiritual, como Agostinho. Então, ao vos criar, Deus vos deu o quê? O direito de vida e de morte. Um sobre os outros. Um sobre os outros. Não, pois, só deu esse direito à natureza para se reformar e se refazer, mas a vós nem sequer permitiu dispordes de vós mesmos. Olha aí. Então, como suicida, né, que é um suicida, o duelista estará marcado de sangue quando comparecer perante Deus. No encontro com a sua própria consciência, como diz Kardec, né, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E a um como a outro, o soberano juiz ele reservará, ou ele reserve rudes e longos castigos. Né? Castigos entre aspas, né? Porque é uma forma de imposição para que possamos aprender a duros sofrimentos e lágrimas as leis desprezadas do Altíssimo. Então, se ameaçou com a sua justiça aqueles que dizem raca, né, que era um termo de desprezo entre os hebreus, dizendo, né, aos seus irmãos, quanto mais severa não será então a pena reservada àquele que comparecer diante dele com as mãos sujas do sangue de um irmão. Ah, mas eu fiz isso, aquilo, mestre. O que você fez com aquele irmão? Não é? Às vezes o duelo não está mais marcado por aquele evento, né, como era, não? De costa, contava os passos, virava e atirava. Não. Mas o duelo é o desafio, é a vingança que você comete. Muitas vezes até pior. Você pegando de surpresa, né, o seu adversário. Então, seguindo o Evangelho segundo o Espiritismo, agora no item 13,
temos a instrução agora pelo espírito protetor da cidade de Bordeaux, que fica no sudoeste da França. E essa instrução foi em 1861, dizendo que outrora, ou antigamente, né, o duelo ele chamava o quê? Juízo de Deus. Como dessas instruções bárbaras, né, que ainda regem a sociedade. Que diríeis, entretanto, se visseis os dois antagonistas mergulharem na água fervente e sujeitassem, né, ao contato do ferro em brasa, para ali decidir, né, a disputa entre eles, dando a razão ao que melhor se saísse da prova? Então chamaríeis de insensatos a esses costumes, não é? Então, pois o duelo é ainda pior que tudo isso. É pior. Porque para o duelista, né, emérito, ele é um assassinato cometido a sangue frio, com toda a premeditação desejada, porque está seguro do golpe que irá desferir, né, para o adversário. Quase, né, certo de sucumbir, em virtude de sua fraqueza e de sua inabilidade. Muitas vezes aquele que entra no duelo já sabe, não vou vencer, né, porque esse, sabendo que não tem altura para competir. Então é um suicídio, né, cometido com a mais fria reflexão. Então o Espírito Protetor continua dizendo, bem sei que muitas vezes procura-se evitar essa alternativa, igualmente criminosa, recorrendo-se ao azar. Mas isso não é, embora sob outra forma, uma volta ao juízo de Deus da Idade Média? Indagação, não seria isso? Lembrando que naquela época era-se infinitamente menor culpado, viu? Era menor ainda. O próprio nome do juízo de Deus revela uma fé ingênua. É verdade, mas sempre uma fé na justiça de Deus que não poderia deixar sucumbir o inocente, enquanto no duelo tudo se entrega à força bruta, de tal maneira que é frequente sucumbir o ofendido. Dá uma ideia, né? Então, ó estúpido amor próprio, né? Como ele nos referencia, né, dentro da instrução. Que estúpido amor próprio. E é mesmo. Se a gente soubesse dessa bobagem que não leva a nada, com tantas outras coisas que a gente perde na vida a tempo, né, em vez de procurar somar coisas positivas. Então, ele diz que é um estúpido amor próprio. Tola vaidade, louco orgulho. Quando sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor do próximo e a humanidade, de que o Cristo nos deu o exemplo e o ensino? E olha que a gente estamos aprendendo há quantas encarnações, não é? E aí estamos fracassando, perdendo as oportunidades valiosas para nos corrigir, para nos emendar, e nada. Então, somente então, meus amigos, vamos ver, desaparecerão esses preconceitos monstruosos que ainda dominam os homens e que as leis são impotentes para reprimir. Tudo vai substituindo conforme a maturidade espiritual. Ainda a lei humana é muito falha, não é tão eficiente e capaz para fazer com que predomine o bem. Elas são os caminhos, é uma direção, é o norte. Mas elas só realmente passarão a prevalecer quando o homem estiver realmente amadurecidos, transformados intimamente. Porque não é suficiente proibir o mal e prescrever o bem. É necessário que o princípio do bem e o horror do mal estejam no coração do homem. Agora vamos lá, no item 14, aqui do nosso subtítulo do duelo, o espírito de Francisco Xavier exclama assim: que pensarão de mim? Ele dizendo, que pensarão de mim? Dizeis frequentemente, se me recusar a reparação que me pedem, ou se eu não a pedir àquele que me ofendeu?
Os loucos como vós, os homens atrasados, vos censurarão, mas os esclarecidos pela flama do progresso intelectual e moral dirão que age segundo a verdadeira sabedoria. Reflete um pouco. Por uma palavra dita muitas vezes sem intenção, ou inteiramente inofensiva por um de vossos irmãos, vosso orgulho se fere. Respondeis de maneira áspera. É aquele impulso, né? Aquele momento que a gente não pensa, não raciocina. E a provocação está feita. Então, antes de chegar, veja bem, antes de chegar ao momento decisivo, perguntai se estáis agindo como cristão. Que a gente pensa assim, eu sou cristão. De carteirinha, vou lá, levo o evangelho, no centro, prego. Mas será que estamos agindo como cristão? Será que estamos materializando essas palavras a ponto de poder transformar os atos que desejamos realmente criar em torno daqueles que compartilham a nossa existência? Então, que contas, meus amigos, prestareis, dizendo ele, meu espírito protetor, que contas prestarei à sociedade, ele dizia, se a privardes de um de seus membros? Todos somos irmãos, né? Prosseguindo. Pensai no remorso de haver roubado a uma mulher, o seu marido, a mãe, o seu filho, aos filhos, o pai, e com ele o seu sustento. Isso também nos compromete. É um atraso para nós. Não é? Estamos criando infelicidade para nossos caminhos. Certamente, então, diz ele, aquele que ofendeu deve uma reparação. É a lei de causa e efeito, que ninguém fugirá. Todos estão fadados a isso. Não adianta falar, não, vou fazer, ninguém vai ver. Para Deus não existe. Ou seja, perante a nossa consciência não existe. É a mesma coisa, eu procuro dizer, você vou jogar uma pedra para cima, ela cai, porque obedece à lei de gravidade. Ela vai cair. Lei de causa e efeito, mesma coisa. Está inserida, né, nesse contexto todo. Mas não é muito mais, ou então diz ele, honroso dá-la espontaneamente, reconhecendo que os seus erros, do que expor a vida daquele que tem o direito de queixar-se? Quanto ao ofendido, convenho que pode, às vezes, sentir-se, lógico, gravemente atingido, seja na sua própria pessoa, seja em relação aos que lhe são caros. Não é somente o amor próprio que está em causa. O coração foi magoado e ele sofre. Mas além de ser estúpido jogar a vida contra um miserável capaz de infâmias, mesmo que mate a este, por acaso a afronta ela não subsiste, seja qual for. Não é? Será que vale a pena nessa sanidade mental, nesse desequilíbrio, né, contra às vezes as infâmias que alguém comete, fazer uma afronta dessa forma? Acho que não, né? Então o sangue derramado não provocará maior alarde sobre um fato que, se falso, ele deve desaparecer por si mesmo. E se verdadeiro, deve ocultar-se no silêncio. É como muitas pessoas, entrega na mão de Deus, meus amigos. Deus sabe o que faz. A gente quer, pela nossa indignação, prestar o que fazer justiça, mas não é assim. Então só restaria, pois, a satisfação da vingança, né, praticada. Triste, né? Satisfação que frequentemente já nesta vida deixamos causticantes remorsos. E se for o ofendido quem sucumbe, onde está a reparação? Então, quando a caridade for a regra de conduta dos homens, diz o Espírito Protetor,
eles conformarão seus atos e as suas palavras a esta máxima: não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam. Então sim desaparecerão todas as causas de discórdias e com elas as causas dos duelos e das guerras, que são duelos entre povos. E ainda agora Santo Agostinho ele volta a também agora nos elucidar no próximo item 15 aqui do nosso estudo, dizendo assim que o homem do mundo, o homem feliz, que por uma palavra ofensiva ou um motivo fútil joga a vida que Deus lhe deu e joga a vida do seu semelhante, que só pertence a Deus, esse é 100 vezes mais culpado que o miserável que é levado pela cobiça e às vezes pela necessidade. Introduz-se numa casa para roubar e matar. E mata, né? E mata quem tenta impedir. Muito mais culpado. Mais comprometido. Porque este é quase sempre um homem sem educação, com imperfeitas noções do bem e do mal. Enquanto, vejamos, o duelista ele pertence geralmente à classe mais esclarecida. Ele sabe o que está fazendo. Embora, no fundo, todo aquele, né, que pratica o mal, ele sabe que isso não está no plano do homem de bem. Muitos ignoram, lógico, por desconhecerem as leis de Deus. Muitos são atrasados, não são esclarecidos. Então, cada um responderá conforme as suas obras. Ou seja, terá proporções segundo o seu conhecimento, mas será cobrado aquele que muito recebeu. Então o duelista, de uma certa forma, ele sabe que às vezes ele está praticando, e que está praticando justamente um homicídio. Então, um mata brutalmente, vejam bem, um mata brutalmente, o outro com método e cortesia. O que faz a sociedade desculpá-lo, então? O que faz? E acrescenta ainda, mesmo que o duelista, né, é infinitamente mais culpado que o infeliz, que cedendo a um sentimento de vingança, ele mata no momento de desespero. Desespero. O duelista ele não tem por desculpa, vejam, não tem por desculpa o arrastamento da paixão. Porque entre o insulto e a reparação sempre há tempo de refletir. Sempre há tempo de refletir. Meu Deus do céu, nós somos espíritos em evolução. Não vamos falar só do duelo, mas em qualquer momento de desagravo por alguém, antes de perder a cabeça, passe, filtre. Se a gente conseguir, ótimo. Conseguimos avançar um pouco. Então ele age, pois, vejam bem, fria e premeditadamente. Tudo é calculado e estudado para matar com segurança o seu adversário. É verdade, né? Que expõe também a sua vida. E é isso o que justifica o duelo aos olhos do mundo, que o considera como ato de coragem e desapego à vida. Mas haverá realmente coragem quando se está seguro de si mesmo? É a pergunta, né? Ali faz novamente Agostinho. Então o duelo restos dos tempos, né, de barbárie, de própria forma animalesca como o homem se portava, quando a lei era o direito do mais forte. Então ela desaparecerá. Desaparecerá com uma apreciação mais sã de verdadeiro problema da honra, à medida que o homem adquirir uma fé mais ardente na vida futura. Porque até então os homens que praticavam o duelo, eles faziam aquilo voltados às suas frontes, os seus pensamentos, os seus sentimentos, mas aquele instante imediatista, né? Sem ali cultivarem nada de futuro, de nada que pudesse favorecer essa irmandade como todos sendo irmãos em Cristo. Não é isto? E finalmente, meus irmãos, Kardec adita uma
Agora nota no final aqui do item 16 dizendo que os duelos eles se tornam cada vez mais raros. Eles já se tornaram, né, podemos dizer. Quando Kardec ele colocou, se tornavam, né? Agora já são raros. Nem se extinguiram, né, como falamos, já se extinguiram, como já dissemos no início. E se ainda vemos de tempos a tempos dolorosos exemplos, o seu número não pode ser comparado ao de ontem, de outrora, de antigamente. Um homem, ele não saía de casa antigamente sem prever um encontro, tomando sempre o que? Aquelas precauções necessárias, né, dizendo Kardec. Agora, um sinal característico dos costumes do tempo e dos povos era o uso do porte habitual, ostensivo ou disfarçado, né, de armas ofensivas e defensivas. Até hoje, né? Aqui, sobre uma forma de lei, uma cultura, às vezes que às vezes é imposta, as coisas elas são permitidas, outras vezes não, em outros países, né, em outras nações. Então, a abolição, né, desse ato, ele revela, então, o abrandamento desses costumes. E é curioso seguir-se a sua graduação, né, como diz Kardec, desde a época em que os cavaleiros só saíam com aquelas armaduras de ferro e lança em punho, até o simples uso, né, da espada, que depois se tornou mais num ornamento, num acessório de uniforme, do que arma agressiva. Aí nos museus a gente, graças a só pode apreciar como um sinal, né, algo que ficou aí para o memorial dos tempos, né? Agora, outro sinal do abrandamento dos costumes é que, antigamente, os combates pessoais se davam em plena rua diante da turba, que se afastava para deixar o campo livre. E hoje se ocultam. E hoje é oculto isso. Então, a morte de um homem é hoje um acontecimento que provoca comoção. Antigamente, não se lhe dava atenção. Quero aqui despedir, agradecendo a todos que puderam nos acompanhar, deixando meu fraterno abraço, um início de semana com muita paz, muita saúde e alegria em seus corações. E que possamos, na próxima semana, aí, contar com mais um nosso amigo, trazendo mais um tema do nosso programa sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, do programa Espiritismo e Vida. Muita paz a todos, fiquem com Deus.